ご教化に励まんと思う心の起こりなば、それが菩薩の仲間入りなり、励まんと思う心の起こりなば、それが菩薩の仲間入りnaり。Brotar o sentimento de dedicação significa participar do grupo de Bosatsu. Se brotar o sentimento de dedicação significa participar do grupo de Bosatsu. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin nos transmite a importância de ter como objetivo ser um fiel, capaz de ajudar as outras pessoas, passando da prática ascética egocêntrica, centrada em si mesmo, para uma prática altruísta, à medida que vai acumulando o tempo de prática. Para isso, temos que nos esforçar para fazer brotar o sentimento de ajudar as pessoas e assim poder participar do grupo de Bosatsu, que é a pessoa que salva. Pela lei da causa e efeito, eu existo porque você existe. Você existe porque eu existo. Isto é, significa que ninguém sobrevive sozinho. Dependemos um do outro. Quando nascemos, dependemos completamente dos nossos pais, seja na alimentação, na higiene, na troca de fraldas, no vestir e no bem-estar. Crescendo, nós sobrevivemos graças ao auxílio e apoio não só dos pais, como também do amor e do favor de muitas pessoas. E não é só isso, a nossa sobrevivência depende também da dádiva da natureza. Há pessoas que dizem, eu vivi até hoje sem precisar da ajuda de ninguém, portanto, nego-me a ajudar os outros. São palavras de pessoas que não enxergam a verdade. Mesmo sendo um ato banal, como, por exemplo, um cego ajudar um cego a atravessar a rua, ou dar um lugar no ônibus para uma pessoa idosa, fazer o bem traz uma sensação muito boa. Quanto mais ser útil ao Dharma sagrado, participando da atividade religiosa de ajuda a outros fiéis para o aprimoramento da prática da fé. A alegria de Buda será imensa e essa virtude estará sendo acumulada e valerá até outras vidas. O ensinamento diz, quando brotar o sentimento de dedicação, de ajuda, isso já significa que nós estamos participando do grupo de Bosatsu, de um ser altruísta. O modelo de um Bosatsu, o melhor modelo, é o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, que fez as seguintes preces. Serei o pilar do Japão, serei os olhos do Japão, serei o grande navio do Japão. Sem dúvida alguma, nós não conseguiremos praticar como o grande mestre, mas importante é tomar a iniciativa. Podemos dar atenção aos outros fiéis do grupo, começando com a pessoa mais próxima a nós, por exemplo, telefonando para saber se a pessoa está bem, se não está precisando de alguma ajuda, e quando este fiel faltar ao culto, perguntar se está acontecendo alguma coisa, ou podemos fazer visitas domiciliares, convidando para fazer o Gohoku. Assim, estaremos estendendo a mão para dar apoio, ou também para ajudar, para que outros fiéis consigam fazer o Gohoku bem feito, entoar bastante oração, aumentar a participação aos cultos ou também para não cometer heresias. E com o recebimento de bênçãos, esses fiéis também se alegrarão e estarão praticando muito mais com assiduidade. Há um ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Gosani, salvar as pessoas é o exercício espiritual de um Bosatsu,
Ser um Bosatsu leva à iluminação. Portanto, como um bom fiel praticante, devemos almejar ser capaz de ajudar as pessoas sem estagnar na prática egocêntrica. Assim, conseguiremos melhorar a própria prática, acumular virtudes e tornar-se um Bosatsu para, enfim, poder atingir a iluminação. É isso que transmite este ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyo Kani Hagemanto Omou Kokoro no Okori Naba Sore ga Bosatsu no Nakama iri nari. Se brotar o sentimento de dedicação, significa participar do grupo de Bosatsu. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo.